presença e harmonia com o apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz AMORC, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje recebendo uma presença muito especial pela primeira vez no nosso programa, que é o professor Dr. Luiz Eduardo Webern, que também é frater da nossa ordem e que é coordenador geral da Universidade Rosa Cruz Internacional, grande loja de língua portuguesa, é psicólogo clínico, docente da Universidade da Paz, Unipaz, e também professor da Associação Luso-Brasileira de Psicologia Transpessoal, a ALUBRAT. O professor Berne, o frater Berne, como nós o conhecemos, gentilmente concordou em participar do programa para trazer um pouco até vocês o que vem a ser a URSI, essa Universidade Rosa Cruz, e também falar um pouquinho do grande congresso que a URSI está programando aí para o mês de abril. Professor Berne, seja bem-vindo ao programa. Obrigado, frater Jamil. É um prazer enorme estar com vocês aqui, podendo falar um pouco da URSI, da sua experiência aqui na jurisdição de língua portuguesa. Sem dúvida. Então vamos começar, frater Berne, falando um pouquinho da URSI, o que vem a ser essa universidade, um pouquinho do histórico dela e da sua atuação aqui na língua portuguesa. Então, a URSI, Universidade Rosa Cruz Internacional, e é muito importante que a gente lembre que o termo é em francês, porque ele foi estabelecido pelo primeiro líder da organização nos Estados Unidos, Harvey Spencer Lewis, em 1934, com o ideal de fazer um diálogo dos conhecimentos tradicionais da AMORC com o universo acadêmico. Então ela surge em 1934 nos Estados Unidos e a partir daí então vai estabelecendo uma série de programas na jurisdição internacional, com um conselho de pesquisa inclusive, para fazer o diálogo dos conhecimentos tradicionais com o universo acadêmico. No Brasil ela chega por volta dos anos 2000, com o estabelecimento da URSI de língua portuguesa, pelas mãos do então reitor, frater Charles Weger Parucker, e tem um novo impulso a partir da entrada do frater Hélio de Moraes e Marques, o atual reitor da URSI. Poderíamos dizer então, frater Berne, que o objetivo principal da URSI é fomentar o conhecimento, não só no seu sentido tradicional, mas também no seu sentido heterodoxo, fazendo esse diálogo com as paraciências, com o esoterismo. Exato, então quer dizer, colocar o conhecimento do esoterismo ocidental, vamos colocar nesta forma, no qual onde se situa o conhecimento Rosa Cruz, em diálogo com o universo científico. A base para que isso seja feito tem que ter uma base, porque os conhecimentos do esoterismo ocidental, ou de qualquer base que toque nessa questão da transcendência ou da religiosidade / espiritualidade, eles são principalmente rejeitados pela ciência materialista. Sim. Então há uma base epistemológica que tem sido construída, não construída pela URSI, mas no universo acadêmico, que é a transdisciplinaridade, que permite, que possibilita o diálogo desse conhecimento, que o conhecimento tradicional é um conhecimento holístico, não é um conhecimento fragmentado como é o conhecimento científico. Não é um newtoniano cartesiano, exatamente. É um paradigma, ele trabalha sob o impulso de um paradigma mais holístico. Exatamente, ele busca, ele ajuda a fomentar o paradigma holístico, vamos colocar nessa linha, ou o paradigma da complexidade, como diria o Edgar Morin. Não é? Então, quer dizer, é dentro desta linha de pensamento que é possível realizar esse diálogo. E a URSI, na jurisdição de língua portuguesa, tem se empenhado em estabelecer bases de conhecimento para que isso possa ser realizado. Então, a gente tem feito pesquisa nos moldes acadêmicos. Por exemplo, talvez a pesquisa mais importante e relevante que nós fizemos foi o estabelecimento do glossário de termos e conceitos da tradição Rosa Cruz da AMORC, para que a tradição e a cultura Rosa Cruz possa estar refletida neste material, que é um material fundamental para o membro e para o pesquisador, o pesquisador do esoterismo, porque ele lança as bases da cultura Rosa Cruz de acordo com a tradição da AMORC. Perfeito. Como é que se dão as pesquisas na URSI, frater Berne? Quem as faz? Quem pode participar? Só Rosa Cruzes ou não? Como é que se dá esse intercâmbio entre os professores, e o coordenador geral, no caso, o frater? Então, a URSI vem se desenvolvendo, como eu coloquei, a partir da gestão do atual reitor, o professor Hélio de Moraes e Marques. A URSI ela assume a sua plena funcionalidade. E a primeira função que se teve na atual gestão foi fazer uma análise da trajetória da URSI na jurisdição. Essa análise nos permitiu concluir que as bases disciplinares do conhecimento, ou seja, as antigas sessões, sessões de medicina, psicologia, elas continuavam reproduzindo a fragmentação do conhecimento.
Então, a partir de uma análise profunda que foi realizada por um corpo de especialistas, né, concluiu-se que a melhor forma de poder realizar o diálogo seria trabalhar numa forma inter e transdisciplinar. Então, a base promove então uma alteração na base de pesquisa, que passam então a ser instituídos os grupos de pesquisa nos moldes do CNPq. Os nossos grupos de pesquisa são baseados naquilo que a ciência tem de melhor. Então, diálogo entre pares, né? Os grupos de pesquisa se lançam então com um caráter interdisciplinar, estudando os conhecimentos Rosa Cruzes e então promovendo um diálogo com a academia. A primeira publicação que nós fizemos nesse sentido é o livro O Homem, Alfa e Ômega da Criação, volume 5, em que a gente trabalha a gente apresenta ali as bases deste conhecimento interdisciplinar, porque é importante que se entenda que quando a gente está falando de transdisciplinaridade, nós não estamos rompendo com o caráter disciplinar da ciência. Porque nessa concepção, que é uma concepção nicoleskiana, né, nós entendemos que a transdisciplinaridade ela enfatiza aquilo que existe nas disciplinas, porque ela se baseia nas disciplinas científicas, ela trabalha naquilo que existe entre as disciplinas, ou seja, na interdisciplinaridade, que é a troca de metodologia entre as disciplinas acadêmicas e aquilo que vai além das disciplinas científicas. Então, o conceito de transdisciplinaridade contempla tudo isso. Então, ele não é um paradigma substitutivo, mas complementar ao paradigma tradicional da ciência. Frater Berni, existe um campus físico da Ursi, isso está sendo preparado? Como é que a pessoa que não é Rosa Cruz pode participar ou se beneficiar dos trabalhos da Ursi? Sim, a Ursi, então, tem se apresentado no universo acadêmico, participando em vários congressos acadêmicos, apresentando os trabalhos que nós temos feito aqui, não é? A participação, no momento, a Ursi é aberta a todo e qualquer membro da ordem, né? É preciso que seja membro da organização para poder compreender o conhecimento Rosa Cruz e, a partir dessa compreensão, divulgar o seu conhecimento. Dentro do universo da Ursi, nós entendemos que o que seria equivalente à graduação Rosa Cruz é a ter completado os ensinamentos até o 9º grau, pelo menos até o 9º grau. Então, um Rosa Cruz está pronto para ser um pesquisador pleno da Ursi quando ele tem a formação Rosa Cruz, né, os ensinamentos Rosa Cruz, até o 9º grau. É claro que nós criamos instâncias dentro da jurisdição que permite a outras pessoas que tenham interesse em participar antes do 9º grau, estou falando agora exclusivamente dos estudantes Rosa Cruz, que possam se agregar a este trabalho, né, realizando determinados tipos de pesquisa que fomentam, que iniciam a pessoa no conhecimento científico e no diálogo com a tradição. Então, a seção 230 do Manual Administrativo traz todo um escopo claramente definido, então os organismos afiliados, os monitores e grandes conselheiros podem ali ter uma noção clara de quais são os tipos de pertença à Ursi no que diz respeito à pesquisa. Certo. Mas é possível participar da Ursi, como você bem lembrou no início deste programa, a partir da sua participação no universo educacional. Por exemplo, um congresso é uma participação acadêmica em que as pessoas, Rosa Cruzes ou não, poderão estar conosco conhecendo aquilo que nós estamos estudando e a concepção de conhecimento e o diálogo que estamos promovendo entre os conhecimentos da tradição Rosa Cruz e o universo acadêmico. Perfeito. Então, no caso do Rosa Cruz, não se exige necessariamente uma formação acadêmica específica para que ele possa se tornar pesquisador da Ursi, como não. É o caso das academias tradicionais? Não. É importante que é claro que é desejável que o membro entenda, quanto mais ele entender de pesquisa, e aí os graus acadêmicos contribuem para isso, a graduação, a pós-graduação, né, o estrito sensu, para ser mais preciso, né, o mestrado, doutorado e tal, são importantes, desejáveis, mas não restringe a participação do membro. A pessoa que tem interesse em participar da Ursi, então a gente diz que a Ursi é para todos os membros da ordem, mas nem todos os membros da ordem são para a Ursi. Por quê? Porque é preciso ter interesse em pesquisar, ter paciência para o diálogo acadêmico, e o diálogo acadêmico é um diálogo difícil, é um diálogo crítico,
né? Tem que estar disponível para ouvir a crítica. Se eu não tiver esse perfil, é muito difícil que uma pessoa consiga pesquisar dentro da URSI, porque esse é o princípio da academia, né? O diálogo, a reflexão com rigor, mas não rigidez. A própria dialética, né? A dialética, quer dizer, são princípios básicos dos quais a URSI faz uso e que fundamentam as nossas bases de trabalho. Mas não exclui, então, a participação de uma pessoa que tenha um conhecimento notório dentro do rosacrucianismo, né, e que não tenha nenhuma titulação. Ele poderá ser um pesquisador Rosa Cruz? Sim. Poderá ser um pesquisador da URSI, inclusive, desde que esteja disposto a seguir o trâmite da academia. Ok. Frater Bergman, eu sei que recentemente a URSI, GLP, estabeleceu uma parceria ou algumas parcerias com instituições de ensino tradicionais. Uma é a Faculdade Espírita, aqui em Curitiba, né? Temos uma outra, gostaria que o Frater falasse, porque são passos muito importantes nesse diálogo, né, com o mundo acadêmico. Exato. Então, recentemente, nós tivemos um diálogo com a Faculdade Espírita aqui em Curitiba, da qual a gente entende a maior relevância em função da pesquisa que esta faculdade faz no que diz respeito ao campo da psicologia anomalística. A psicologia anomalística é um dos campos científicos onde se situam os experimentos que abundam nas monografias da ordem. Então, à medida em que o rosacrucianismo consegue compreender a dimensão da psicologia anomalística nos seus conhecimentos, há um diálogo muito profícuo com a ciência. Um outro diálogo bastante importante é no âmbito das ciências da religião. E nesse sentido, nós realizamos um curso em parceria com a Universidade Federal da Paraíba, onde se discutiu, no campo das ciências da religião, o imaginário da Ordem Rosa Cruz Amorque. Então, quer dizer, essa dimensão que aponta para uma compreensão da hermenêutica, ou seja, as chaves interpretativas dentro da questão do imaginário, ela é fundamental para o diálogo destes conhecimentos com o universo acadêmico e avançamos no atual Congresso para um diálogo com as políticas públicas no que diz respeito às práticas integrativas e complementares. Vamos falar exatamente disso. Então, esse segundo congresso aí da URSI, Frater Bergman, né, que tem como tema misticismo e saúde, numa perspectiva transdisciplinar, né, que vai ocorrer aqui em Curitiba, no auditório Harvey Spencer Lewis, de 4 a 6 de abril de 2014. Gostaria que o Frater falasse um pouquinho, né, do escopo do congresso, do que se objetiva com o evento e a quem está aberto. Bem, primeiro ele está aberto a todos os Rosacruzes que fazem ou não parte do universo da saúde, que trabalham na saúde, né? É claro que nós entendemos que para estes Rosacruzes, esses membros que atuam na área da saúde, ele é fundamental. Mas ele é aberto a todo e qualquer membro que tem interesse na saúde. Como a saúde compõe os conhecimentos Rosa Cruz, eu diria que é de interesse de todos os Rosa Cruz, porque dentro da nossa tradição existe todo um capítulo bastante grande voltado para o desenvolvimento das práticas de cura, das práticas de saúde. Então ele é aberto aos membros de maneira geral, mas também à comunidade científica e à comunidade da saúde, que atua na área das práticas integrativas e complementares. O que vem a ser as práticas integrativas e complementares? A medicina convencional, ela é de base alopática, muito centrada dentro do materialismo científico, como se explicou, e a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, o próprio Ministério da Saúde do Brasil, tem entendido que que é possível, é desejável que se complemente as práticas convencionais de saúde com outras práticas que são entendidas e denominadas práticas complementares em saúde. Nesse sentido, ela dialoga com os conhecimentos tradicionais, conhecimentos que têm uma base espiritual, como os conhecimentos do Rosa Cruz. Né? Então, em que campo que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando do campo da medicina tradicional chinesa, nós estamos falando do campo da medicina antroposófica, e dos conhecimentos Rosa Cruz ligados à cura. Então, nesse sentido, a URSI tem se empenhado em pesquisas nessas bases, os cursos pré-congressos vão estar apresentando exatamente a dimensão dos ensinamentos Rosa Cruz, especificamente aí os cursos pré-congressos são voltados basicamente para a Rosa Cruz, né? Mas também
não é, para desenvolver esse diálogo destes conhecimentos Rosa Cruz. Então, as nossas pesquisas atuais, dentro da URSI, estão voltadas para estes trabalhos, né? Esses trabalhos que dialogam com as políticas públicas. Daí a relevância social do trabalho Rosa Cruz se mostra muito interessante e importante no universo da saúde. Sem dúvida. Frater Berni, poderia nos adiantar alguns temas aí que serão tratados, apresentados, alguns palestrantes que estarão aí nesse congresso nos brindando com seus conhecimentos? Muito bem, então vamos ter o prazer de receber conosco a psicóloga Pamela Siegel, que é da Universidade de Campinas, do Laboratório de Práticas Integrativas Alternativas e Complementares, que vai exatamente estar trazendo essa dimensão, né, que contempla aí todo o conhecimento de yoga, o conhecimento das medicinas antroposóficas e essas todas que já mencionei. A Pamela, então, nossa convidada, estará fazendo uma conferência sobre essa temática. Vamos ter também o professor Fábio Eduardo Silva, que é o coordenador do Laboratório de Psicologia Anomalística da Faculdade Espírita, que vai estar nos trazendo uma palestra sobre esses conhecimentos fundamentais nesse diálogo, dessa dimensão mais sutil dos trabalhos Rosa Cruzes, no que diz respeito aos experimentos. E teremos o professor Moacir Godoy, que é membro da URSI, atual coordenador científico da URSI, médico cardiologista, que vai estar apresentando toda a dimensão dos conhecimentos Rosa Cruzes no que diz respeito a este diálogo com o universo acadêmico. Bom, Frater Berni, as inscrições estão abertas já para esse congresso. Já estão abertas. Né? Inclusive, você está acompanhando aí no seu vídeo o cartaz do evento, um cartaz muito belo, inclusive, que procura transmitir essa transdisciplinaridade, né, que se quer alcançar com os trabalhos da URSI. Mas, principalmente, Frater Berni, a partir desse evento, como é que o Frater encara o progresso da URSI na jurisdição de língua portuguesa? Ela finca mais raízes, ela amplia aí, digamos que, os seus vetores na sociedade? Eu entendo que as diretrizes da reitoria nesse sentido estão nos permitindo consolidar um diálogo que tem sido bastante respeitado no universo acadêmico. Então, na medida em que nós avançamos com este conhecimento para as políticas públicas, nós começamos a abrir um espaço importantíssimo para a sociedade brasileira e para o Rosa Cruz, né? É uma dimensão que o nosso líder maior, o Imperator, tem colocado, que é a dimensão da cidadania que se coaduna com a dimensão da fraternidade, no sentido de promover mudanças tão fundamentais na sociedade. Então, a URSI, nesse sentido, ela consolida os seus laços e ela caminha para a densificação, né, de uma proposta bastante séria que nós temos procurado fazer, de modo que os membros da ordem e a sociedade, de maneira geral, possam ganhar deste diálogo que tem sido estabelecido. Aproveitando um pouquinho, Frater Berni, dos seus grandes conhecimentos, né, nessas áreas todas, como é que o Frater entende essa mudança de paradigma que estamos vivendo nesse momento, né? A gente vive aí uma crise paradigmática na ciência. Como é que o Frater faz essa leitura e as mudanças necessárias que se darão, já estão se dando tanto no meio acadêmico como na sociedade? É um parto sem dor, é um parto dolorido? Como é que podemos conceber isso? É uma questão bastante importante. A nossa orientação básica caminha muito na linha do Thomas Kuhn, né? A perspectiva paradigmática que é apresentada no universo acadêmico pelo Thomas Kuhn. Então nós entendemos que essa mudança de paradigma está em curso, ela é fundamental, necessária e ela está acontecendo, né? Daí os diálogos transdisciplinares, por mais que, e existe, claro, como o próprio Thomas Kuhn apresenta, existem aqueles dentro do universo acadêmico que jamais vão aceitar a mudança de paradigma. As resistências. As resistências persistem e continuarão existindo. O fato é que cada vez mais o universo acadêmico nacional, e nós não estamos falando da URSI, que é uma organização que tem um caráter muito distinto dentro deste universo. Nós estamos falando das grandes universidades brasileiras, que a partir dos diálogos estabelecidos pela CAPES o ano passado, no final do ano de 2012, existiram uma série de encontros dentro da CAPES para fomentar as perspectivas inter e transdisciplinares nas universidades brasileiras. Então isso é uma realidade
que é parte da nossa estrutura como uma organização não governamental. É importante que se lembre que a URSI ela tem um caráter duplo, ela não é uma universidade tradicional, no sentido de fornecer graus acadêmicos, ela se pauta por aquilo que há de melhor no universo acadêmico e ela funciona em dois polos, como uma universidade livre, no sentido de promover o conhecimento aberto, dialogando com a sociedade, mas também como uma universidade corporativa no que diz respeito à produção e qualificação do universo educacional da própria ordem. Então, dentro desse diapasão e dialogando com essas diretrizes que estão pautadas nas universidades brasileiras hoje, a URSI vem se colocar num diálogo assim fundamental dentro deste universo. E o Frater diria que a receptividade pelos meios tradicionais tem sido boa nesse primeiro namoro que estamos fazendo aí com o campo acadêmico? Toda vez que nós nos apresentamos, existe um olhar meio assim, mas quem são esses caras, o que eles estão querendo aqui, que tipo de proselitismo eventualmente eles vão estar trazendo. Confunde-se muito com religião ainda, a Rosa Cruz? Sim, exatamente. Entende-se que talvez a gente esteja lá querendo fazer um proselitismo da organização, e quando se percebe que não, que a URSI está ali, aberta ao diálogo, buscando promover um conhecimento e contribuir para a produção do conhecimento, há uma abertura muito grande, uma receptividade e um respeito. E é exatamente o caráter científico colocado dentro da estrutura da organização, da nossa organização, que tem contribuído para que esse respeito esteja colocado, esteja dado por aqueles que estabelecem diálogo conosco. É bom sempre ressaltar que, claro, entre os estudantes Rosa Cruz temos também pesquisadores, né, no campo tradicional acadêmico muito qualificados, né? Temos especialistas, mestres, doutores, pós-doutores, né, colaborando aí, fazendo esse corpo crítico. Isso. Algumas dessas pessoas, né, elas fazem parte do Conselho Jurisdicional de Ensino, Pesquisa e Extensão. É um corpo interdisciplinar que tem exatamente a função de estar subsidiando a jurisdição nesse diálogo e promovendo conhecimento às pesquisas que nós temos entabulado. Perfeito. Frater Berni, a pessoa que está nos assistindo, que é a Rosa Cruz, se entusiasmou com a proposta da URSI, ela, através do site da URSI ou ligando para a Grande Loja, ela pode se informar dos trâmites para ela ingressar como pesquisador ou pelo menos como beneficiário dessas pesquisas? Sim, pode, deve tomar esse caminho, mas eu acho que o primeiro caminho, a coisa mais importante para você se tornar pesquisador da URSI, é você participar dos nossos eventos para poder compreender o que nós estamos, qual é a pauta que está sendo discutida, qual é o caráter científico que a organização tem procurado dar a esta pauta. Então, é fundamental a sua presença nos nossos eventos para que você possa compreender qual é a dimensão científica dos nossos trabalhos. É muito importante que o membro compreenda que, apesar de buscarmos esse diálogo científico, de forma alguma nós estamos negando a beleza espiritual da nossa tradição. Essa beleza continua preservada, como diz o Frater Hélio, com aroma de rosa musgosa, em todos os trabalhos ritualísticos e iniciáticos que são realizados dentro dessa organização. Então, a URSI é apenas uma porta de diálogo, né? Ela dá a mão para levar um pouco da beleza, da profundidade e da mística dos ensinamentos esotéricos do rosacrucianismo, da AMORC, para a sociedade. Em nada ferem e nada interfere naquilo que é a nossa tradição. Os conhecimentos tradicionais aí da ordem que são passados. Reforçando aí, então, o segundo congresso da URSI, Misticismo e Saúde. Olha que tema fantástico, né? Numa perspectiva transdisciplinar. O evento vai fornecer algum tipo de certificado para os participantes? Como qualquer evento acadêmico, as pessoas que participarem do nosso evento vão ser certificadas por sua participação. Perfeito. Bom, antes de encerrar o programa, eu gostaria de deixar aí a câmera aberta para o Frater tecer aí um resumo, né, da perspectiva da URSI e convidar de viva voz, mais uma vez, reforçando para o grande congresso aí que nós temos pela frente. Então, eu espero que você que está nos acompanhando neste programa esteja interessado em dialogar, né, colocar os conhecimentos Rosa Cruz num diálogo com a ciência. Esteja conosco neste segundo congresso da URSI, que vai acontecer de 4 a 6 de abril,
aqui no campus Curitiba, no auditório Spencer Lewis, e venha então conhecer o que a URSI tem se proposto e colocado a discutir dentro dos conhecimentos tradicionais e os conhecimentos científicos. Aguardamos você. Perfeito, Frater Berni. De minha parte, eu gostaria de informar o Frater que nós estamos procedendo a uma reformulação do programa Presença e Cerimônia e gostaria de convidar o Frater a ser presença cativa no nosso programa, a URSI, né, através do Frater Hélio e do Frater, para que vocês tivessem pelo menos uma participação mensal, ou, de acordo com a possibilidade de vocês, para sempre estar informando a sociedade do andamento das pesquisas, das novidades. Vai ser um prazer, é muito bom saber que o programa se abre também para o diálogo com a URSI. Estaremos presentes certamente. Perfeito. E a todos vocês que nos acompanharam até agora, né, sempre naquele compromisso de reflexão com o programa Presença e Harmonia, toda quarta-feira, 22 horas, o nosso muito obrigado pela receptividade e aguardamos todos aqueles que se interessaram pela proposta da URSI nesse grande congresso aí de 4 a 6 de abril. Será um prazer abraçá-los e até o nosso próximo encontro. Até lá.